Bom dia! Hoje quero falar sobre hermenêutica e dialética Hegel na perspectiva de Gadamer, tá? A historicidade da compreensão é o princípio básico e proposto da hermenêutica filosófica. Mas também ele é constituidor, com uma questão até permanente, tá? De um caminho que nós podemos seguir para esclarecê-la, certo? E até para Gadamer, fazer justiça e historicidade da compreensão é ao mesmo tempo a convocação de um desafio. Então, não se trata de um propósito, tá? Ou até mesmo que nós podemos considerar um propósito de cunho periférico, certo? Quando o hermeneuta volta-se apenas ele para um desejo de resolver uma questão, certo? Determinada, e vai se tratar de assumir a historicidade, ou vai se empenhar, né, de assumir uma historicidade como um princípio em que ele vai definir a tarefa mesma da hermenêutica. Um outro fator também é tomar essa historicidade como princípio e como referência à fenomenologia como caminho a ser percorrido para vir a se abrir, tá? E para vir a se colocar dentro de uma proposta principalmente da compreensão da coisa em si mesmo e até para interpretar uma determinada tarefa, certo? Com isso também, nós precisamos considerar que a hermenêutica filosófica em Gadamer ela é imprescindível para que venha a se evitar essa arbitrariedade e as próprias limitações da ação do pensamento, que é preciso, inclusive, esclarecer mais nesse aspecto sobre os desdobramentos e o próprio alcance dessa própria tarefa. Então, o que vai significar voltar o olhar para a coisa mesma? Primeiro, vai poder se dizer que isso vai significar que tem a ver com o início da caminhada fenomenológica, sendo primeiro esse desafio para quem quer fazer justiça à historicidade da compreensão, tá? Então, o primeiro desdobramento da tarefa hermenêutica, ele vai consistir na elaboração de um projeto adequado à coisa que se quer, vamos dizer assim, compreender e que vai implicar numa abertura projetada para o desconhecido, embora até que esta já tenha sido prefigurada. Então, o projeto inicial ainda não é, nesse caso, a compreensão da coisa mesma, mas já vai conter os juízos prévios, tá? Que vão se ter sobre ela como juízos estes que precisam ser esclarecidos, precisam ser convalidados no diálogo através de medições e de mediações e testes. Então, um projeto de interpretação nunca vai começar no vazio, mas já vai pertencer a uma situação de hermenêutica específica quem quer interpretar, tá? Já põe nesse projeto várias possibilidades, inclusive, de um conhecimento. E porque vai trazer, claro, consigo uma determinada perspectiva de mundo que vai se tornar uma prévia de uma formação histórica. Então, essa é uma formação histórica, inclusive, que vai ser herdada das tradições e que estará inserida nessa possibilidade de interpretar. E estará, claro, embasado em uma prévia estrutura que vai ser condicionadora de qualquer compreensão que seja possível nesse aspecto para se entender o texto e para se formar uma base de expectativas e sentidos que são extraídas dessa própria relação procedente para o assunto. Então, partindo desta projeção inicial que vai se fazer da coisa que se quer compreender, o intérprete precisa testar sempre o seu projeto para vir a rejeitá-lo
ou validá-lo através de o quê? De correções e acréscimos. Então, para isso, o hermeneuta ele deve se pôr em discussão e deve se voltar para uma legitimação do texto, a fim de que no contexto ele afirme compreender o significado entendido primariamente, para afirmar secundariamente o destaque da compreensão e da opinião do outro, tá? Uma outra questão também que precisa ser considerada e pensada é a projeção, tá? E essa projeção, ela acontece dentro de um processo que o Gadamer vai denominar como círculo hermenêutico. E essa circularidade aqui vai consistir num, vamos dizer assim, retorno reflexivo e contínuo ao projeto prévio da compreensão, tá? Então, a partir da relação em que vai se estabelecer com a coisa projetada, vai se dever compreender o que está proposto, tá? Então, aí vai ocorrer o verdadeiro diálogo em que o intérprete põe, vamos ter uma discussão, os seus prejuízos, e ali, a partir de colocar em discussão seus prejuízos, surgem os juízos prévios que ele tinha sobre a coisa, antes de vir a conhecê-la, antes de vir a analisá-la, e tendo assim, desse modo, ampliado após a análise, o seu estudo, a sua visão, a sua percepção, para compreender através de uma abertura efetivada o projeto e a proposta que ele está desenvolvendo através dessa articulação. Então, o intérprete sai em diferentes processos e articulações da coisa mesma para poder construir possibilidades inúmeras de ações, de projeções e de visões dentro do texto em que ele está estudando e que ele está trabalhando, tá? Então, essa circularidade, para nós concluirmos, ela vamos dizer assim, instituidora, tá? Instituidora de um processo de interpretação que vai depender, inclusive, de um diálogo do intérprete com a sua alteridade, e vai marcar uma própria estrutura prévia, inclusive de compreensão, a coisa mesma, que vai precisar ser compreendida. Então, todo o caminho fenomenológico, ele é possuidor de uma consistência em uma relação entre o projeto prévio de interpretação e a coisa mesma, tá? Isto é, entre o ponto de partida inicial e o contexto imediato em que já se encontra cada um, o desejo de interpretar e a coisa que não pode ser alcançada sem as várias mediações que nos mostram até que o ponto projeto inicial tem validade ou não, mas ainda se torna necessário saber qual o critério que deve ser utilizado para se testar uma antecipação projetada. Obrigado a todos.